Paz, Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com um pastor da nossa igreja, da Essa Eterna. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Deus abençoe. Amém. Se apresente aí, pastor. Sou o pastor Ronaldo Silva, pastor responsável da Igreja Evangélica da Oração Eterna, cidade de Castro. Amém. A paz a todos os irmãos. Amém, Jesus. Sabe, amados, Deus colocou no coração e quero estar compartilhando com os irmãos, né? Colocou no coração do pastor também, comentei com ele. Amém. Esse vídeo trará mais um pouco sobre nós conversando sobre a Bíblia, né? Mostrando para os irmãos na parte de como Jesus veio à Terra, né? Sobre um ensinamento bíblico, digamos assim, né? Glória a Deus. Né? Uma conversa face a face, né? Uhum. E queremos que os irmãos sejam abençoados. Amém. Amém. E eu creio que Jesus quer fazer algo mais forte, né? E se Jesus falou em Mateus 28, ide e pregai, eu creio que as redes sociais é um meio Com mais... certeza, é uma ferramenta muito abençoada para propagar o Evangelho. Amém. Amém. Então, amados, hoje nós trataremos um texto bem conhecido também para os irmãos. Quero que você abra a sua Bíblia lá, se estiver com a sua Bíblia aí, amém. Abra ela em João 3, nós vamos tratar um pouco sobre a história de Nicodemos, né, pastor? É muito interessante, né? Muito interessante essa história, né? Nós vamos um pouquinho mais a fundo, Mais a fundo, né? Eu coloquei, Deus me deu esse texto, né? Que até esse mês eu estou lendo mais sobre o João e eu percebi que muitas coisas a gente deixa vaga, a gente lê a Bíblia e não presta muita atenção em coisas, né, poderosas que Jesus falava naquela época, né? É verdade. Fala até hoje, né? Mas no ensinamento que Jesus fez para nós, né? Amém? Então abra sua Bíblia lá. João 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fizesses, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Amém. Então, estamos aqui com o pastor Ronaldo, tem uma teologia bem mais avançada, né? Eu sou jovem, né? Experiência. Né? Não estou chamando de velho, né, pastor? Amém? Mas estamos aí, então, né? Esse texto é muito bem explicado, né? Na Bíblia, né? Sobre a história de Nicodemos, e eu queria fazer umas perguntas para o pastor, né, até para as pessoas entenderem mais sobre a vida. Por que Nicodemos foi se encontrar com Jesus durante a noite, né? Por que ele não se encontrou com Jesus durante o dia, né? E por que ele foi se encontrar com Jesus, né? Então, nós precisamos saber muitas vezes o que acontecia, né, de fato, naquele momento. Na verdade, Lucas, é um prazer estar aqui recebendo você na minha casa para nós gravar este vídeo, né? E tenho certeza que vai ser muito edificante para os irmãos que vão assistir. E como eu sempre falo, a palavra de Deus, na verdade, ela não é superficial, né? Ela é mais profunda. Então, a palavra de Deus, na verdade, não é como se lê, mas ela tem que ser interpretada, né? Então, atrás do texto sempre há um contexto, né? O texto é a história, o contexto é a história por detrás do texto, né? Então, quando nós lemos Evangelho de João, capítulo 3, que falamos de Nicodemos, a primeira coisa que vem na nossa mente é que Jesus estava falando sobre o batismo das águas para ele.
E quando nós começamos a estudar realmente o texto, ir mais a fundo, nós percebemos que Jesus não estava falando do batismo mesmo. Jesus estava falando de uma forma figurativa, não uma forma literal. Né? Então, a pergunta foi, por que ele foi se encontrar com Jesus à noite? Diz a história, diz o contexto da história, que estava acontecendo uma festa muito tradicional entre os judeus, que era a Páscoa. E nessa época, assim como a festa dos pães asmos, enfim, a festa do Pentecostes, eram umas festas muito tradicionais entre o povo judeu. E estava acontecendo a Páscoa. E por que ele foi encontrar com Jesus à noite? Para começar a explicar. Nicodemos não era uma pessoa comum diante da sociedade. Nicodemos era um príncipe dos judeus. Ele era mestre. Ele ensinava os demais judeus, né, a palavra do Senhor. Então, ele era um homem, uma figura popular, né? Era uma pessoa conhecida. É como se fosse um professor. Né? Um professor, isso mesmo. Era como um professor, né? Um mestre que ensinava os demais, formava os demais. Então, aqui nós vemos que Nicodemos não era uma pessoa leiga, mas era uma pessoa letrada. Era uma pessoa que entendia da Torá, das leis, enfim. Era uma pessoa que tinha muito conhecimento. Então, por ele ser uma figura pública, vamos dizer assim, muito conhecida, ele escolheu a parte da noite para encontrar com Jesus, para que ninguém dos demais judeus visse ele com Jesus, né? Porque até então a figura de Jesus para os judeus não era muito boa, né? Era como se fosse um rebelde, né? É um rebelde, porque ele vinha falando que ele era filho de Deus, que não se chegaria a Deus se não fosse por ele. Então eles achavam que era uma pessoa prepotente, arrogante, uma pessoa que estava querendo se achar, ser mais que os outros. Então ele não era uma pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, bem vista entre os judeus. E se ele visse, se a população visse ele, Nicodemos, junto com Jesus, eles iam falar, né? De Nicodemos. Então é por isso que ele foi à noite se encontrar com Jesus. E até né, analisando o texto, para Nicodemos chegar até Jesus, Nicodemos estava observando Jesus na festa. Isso, muito importante. Né? Porque se ele não estivesse observando Jesus, ele não sabia a hora correta para chegar a Jesus e fazer essa pergunta. Com certeza. Né? Porque eu creio que as festas era a cidade inteira, né? Aglomerado de pessoas. Então ele observou Jesus durante a festa. Com certeza ele já vinha observando tempos atrás, e na festa ele começou a observar mais. Sim. E no momento que Jesus fosse se recolher, ele ia ter com Jesus. Ia ter com Jesus. Mas por que ele ia ter com Jesus? Porque ele ficou curioso, né? Ele queria saber mais de Jesus. Eu creio que algo estava queimando dentro dele para querer saber o que era aquilo, né, que estava acontecendo, né? Então é muito mais do que imaginamos, né? Muito mais profundo, muito mais profundo, né? E até o pastor falando, né, que ele era um doutor da lei, né? Agora a gente vê uma humildade, né, em Nicodemos, né? Ele era, vamos dizer assim, ele era o cara, né? Era o cara. E foi um cara que conhecia tudo, a lei, a Torá, enfim. Ele não precisava de mais conhecimento. Por que ele foi em busca de Jesus? Porque ele ficou curioso de saber realmente quem era Jesus, o que ele estava querendo passar, né? Sim. Então ele ficou curiosidade. Até que os judeus, né, que Isaías profetizou a vinda do Cristo, né, do Filho de Deus, mas os judeus achavam que o Filho de Deus ia vir com a riqueza, né? Com poder, com glória, com glamour, enfim. Glória e glamour, né? Né? E achavam que Jesus era o filho do carpinteiro, né? Então eles menosprezaram, né?
Mas por que o povo judeu tinha essa visão? É como se falou, eles acreditavam que o Messias prometido vinha com grande poder e glória, né? Agora se coloque no lugar dos judeus, que viram a barriga de Maria crescer, conheciam José, que era um carpinteiro, viram ele crescer como uma criança normal, né? Tirando aquele momento que ele foi ter com os doutores da lei lá, né? Mas ali então ele trabalhou de carpinteiro, ele foi uma pessoa comum. O seu ministério realmente começou aos 30 anos. Né? Então durou 3 anos e meio o ministério de Jesus. Então, olhando pelos olhos dos judeus, Jesus era uma pessoa comum. Ele teve uma vida comum até um certo tempo, a certa idade. Então, eu acredito assim que foi meio difícil mesmo do povo acreditar. Né? E eu acredito que foi até a estratégia do próprio Deus Pai para conhecer o coração do povo judeu. Sim, porque com 12 anos Jesus foi ao templo. 12 anos. Mas eu creio que naquele tempo, quando Jesus saiu do templo e voltou, né, até a ir para casa, né, a rotina, né, em nenhum momento Jesus, praticamente, ele estava só se preparando, na verdade, para os 3 anos. Sim. Né? E o que está relatado na Bíblia, os milagres, os feitos de Jesus, na verdade, aqui poucos estão relatados, né? Porque se fosse relatar tudo que Jesus fez, não caberia em um livro, né? E até, né, na parte de Nicodemos, né? Ele fala até a parte como nascer de novo, né? Irei tornar o ventre da minha mãe, né? Então, na verdade, ele queria saber, né? Porque ele precisava, eu creio que ele fez uma reflexão do que ele estava vivendo. Ele falou, não, eu devo nascer de novo, porque, né, a vida que eu estou levando muitas vezes pode não estar certa, né? Eu creio que ele queria que Jesus explicasse, né? Verdade. Né? Dessa forma, né? Na verdade, Nicodemos era um fariseu, príncipe dos judeus, era um homem letrado. Ele foi de noite ter com Jesus, e quando ele chegou até Jesus, ele disse Rabi, né? O Rabi, que quer dizer mestre. Então ele chegou reconhecendo a grandeza de Jesus, né? Chegou com humildade. Então ele começou a dirigir a palavra para Jesus, dizendo: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então a gente vê o reconhecimento que Nicodemos teve já, a humildade de se aproximar de Jesus. E essa humildade muitas vezes falta na igreja de hoje em dia, né? Porque muitas pessoas, 20 anos de igreja, né? 30 anos de igreja, de batizado, né? Dessa caminhada, muitas vezes não param para escutar alguém, né? Mais novo, né? Sim. Por querer ser mais autossuficiente, né? Eu tenho uma experiência com Deus, aí eu sirvo a Deus 30 anos, esse jovem está chegando agora. Muitas vezes falta humildade, porque ninguém aprende tudo, né? E às vezes uma criança, um jovem passa algo para você, um ensinamento, né? E até, né? Dessa forma, Jesus com 12 anos quis ensinar os doutores. Né? E muitas vezes eles não quiseram escutar. Não escutaram. Simples criança. Quem é esse que está vindo aqui, né? Querendo ensinar nós. É verdade. Né? Então, nessa parte, nós precisamos nascer dia após dia. Agora, falar em nascer, Jesus, quando Nicodemos chegou e falou tudo isso para Jesus, Jesus olhando para ele disse assim: ei Nicodemos, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Imagine, Lucas, se você chegasse diante de Jesus e Jesus falasse para você, você tem que nascer de novo. O que você pensaria na tua mente naquela hora? O que passaria? Eu creio que essa é a mesma resposta. A mesma que o Nicodemos fez, né? Quando Jesus falou para ele assim,
aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, o que Nicodemos respondeu? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? É algo interessante, né? Imagine um nó na cabeça de Nicodemos, né? Ele ficou sem palavras. Né? Sem palavras. Mas agora a gente vai um pouquinho mais a fundo. O que Jesus queria dizer nascer de novo? Na verdade, Jesus estava falando de uma forma figurativa e não literal. Então, quando Jesus fala para Nicodemos nascer de novo, era para ser transformado, regenerado e mudado. Jesus estava falando de um nascimento espiritual. Porque mesmo Nicodemos sendo um doutor da lei, ele estava cego espiritualmente, ele precisava de um nascimento, um novo nascimento, algo espiritual realmente acontecer na vida dele. Então, quando Jesus fala nascer de novo, é ser transformado, ser regenerado, ser mudado espiritualmente. Sim. E, pastor, muitas pessoas, né, até uma pergunta, né, as pessoas falam, como devo nascer de novo, né? Qual é a forma de eu nascer de novo, né? Até o pastor, como o pastor nasceu, né, novamente? Creio que muitas vezes a pessoa não nasce somente no batismo, mas no batismo do Espírito Santo e não só nas águas, né? Eu creio que o nascer de novo... O batismo nada mais é do que se cumprir uma justiça divina. Mas muita gente não entende realmente que não adianta a pessoa descer as águas do batismo se ela realmente não ser transformada espiritualmente. Né? O batismo é algo assim, apenas cumprindo uma justiça. Né? Então não é quer dizer, estou batizado, agora eu estou limpo. Não. Se você não mudar, não ser transformado por dentro, espiritualmente, não adianta nada você descer as águas. Sim, é até por isso que existem os desviados, né? Sim. Os desigrejados. Né? Desigrejados. Né? Porque podem até ser batizados, se batizaram, ficaram um tempo, até um cargo, né? Sim. Eles agiram na hora, no momento, quem sabe pela emoção da palavra, pelo, enfim, o calor aqui, do momento que estava acontecendo, e acabaram descendo as águas. Mas realmente a transformação, a mudança, né, o nascer de novo realmente não aconteceu na vida deles. Porque quem nasce de novo, realmente na presença de Deus, espiritualmente falando, ele é transformado em todas as áreas. Em todas as áreas. Né, não será mudado só fisicamente, pela roupa, mas sim o caráter da pessoa. E o interessante é que nós, né, a mudança de Jesus na nossa vida é de dentro para fora, sim. Não é de fora para dentro. Muita gente muda tantas vestes, né? Tem uma veste bonita, uma veste de crente, uma veste bonita, sim, mas por dentro tem um coração cheio de mágoa, né? Rancor, não perdoa, fala mal do irmão, né? Ele teve uma mudança exterior, por fora, estética, mas por dentro ele continua, né? Sem mudança. Então, muitas vezes nós julgamos, né, uma pessoa, às vezes de uma forma fisicamente da pessoa, né, tatuado, o cabelo longo, barbudo, enfim, a gente julga tanto, esse aí não tem nada de Deus. Muitas vezes por dentro o coração dele já está transformado, está liberto, já está mudado, né? Então nós seres humanos temos esse hábito de julgar a pessoa por fora, né? Então nós temos que Deus conhece realmente o que está dentro do coração. Amém. Na verdade, para nós concluirmos aqui, houve uma dúvida, ficou uma dúvida no coração de Nicodemos quando Jesus falou para ele que tinha que nascer de novo para entrar no reino de Deus, né? E ele fez a pergunta para Jesus, e como um homem pode nascer sendo velho, porventura vai tornar e entrar dentro do ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus disse para ele assim: Ei Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. Só que aqui tem um significado, né? Porque, como eu já falei atrás, que Jesus falava de uma forma figurativa e não literal. Então, essa água aqui não está falando do batismo em si. A água, na Bíblia, ela representa a purificação, né? Então, aquele que não se tornar puro, transformado, mudado, né? Aquele que não receber esse impacto grande da presença de Deus, né? Ele não pode entrar no reino dos céus. Então ele tem que nascer da água, tem que ser limpo, tem que ser purificado, transformado. E quando Jesus fala do Espírito, ele está falando no momento que você recebe a presença de Deus na tua vida. Sim. Então, aqui nós vemos o Senhor falando sobre um nascimento espiritual. Né? Primeiro nós temos que nascer da água, ser purificado, limpo na presença de Deus, e depois do Espírito, que é receber a presença dele. Isso. Até para se chegar a Deus tem que ter pureza. Tem que ter pureza. Então a água é a pureza. É a pureza. Tem que ter essa transformação. Você vai ser limpo do pecado, limpo, enfim, de tantas coisas que desagradam a Deus, né? Como ódio, falta de perdão, enfim, tantas coisas. Né? E nessa forma, então pega a pureza, a santidade, a pureza, e para você chegar a Cristo, em espírito. Em espírito. Depois, a água é isso, e o Espírito é receber a presença de Deus. Sim. Então era essa mensagem que Jesus estava passando para Nicodemos, e creio eu que ele entendeu. Né? Foi transformado. Amém. Então, Amém, Jesus. Amados, lembrando, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vão se libertar. Amém. Fica as palavras de Deus, que Deus venha abençoar o seu lar, venha abençoar a sua vida. Amém. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Amém. Tamo junto. Uma grande Deus abençoe a obra. sua família. Amém, Jesus. Então, amados, vai ter muito mais vídeos. Vai ser uma série? Uma série. Oh, que maravilha. Vamos aprender muito. Vamos aprender muito. Juntos, né? Juntos. Então vai ser uma forma de ensinamento. Humildade de Nicodemos, né? A curiosidade de Nicodemos e o aprendizado de Jesus. Então o que aprendemos hoje? Humildade para se chegar a Deus, né? Entender o que Deus quer falar. Mesmo que você seja uma pessoa honrada por Deus, né? Você tem que ser humilde. Verdade. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Amados, já vamos deixar um recado. Deixa o like, né, pastor? Isso. Comenta aí. Comenta, compartilha. Compartilha nos grupos, WhatsApp. Vai ser edificante na vida das pessoas Amém. que assistirem esse vídeo. Creio que Deus vai fazer grandes coisas. Amém?